Eu sou da minha folia, eu sou mais feliz. O personagem da folia agora enfrenta o Carnaval de Porto Alegre. O que aconteceu, o que poderia ter acontecido, o que foi ruim, o que foi bom, o que precisa ainda ser melhorado. O balanço do nosso carnaval rola agora, nestes 2 próximos blocos do nosso programa. Vou começar pelo Wilson Ney, compositor consagrado, que a partir deste bloco está com a gente também, e pedir um depoimento dele sobre a sua visão geral do Carnaval de Porto Alegre 2004. Bem, Brito, meu carnaval começou no sábado, onde eu fui jurado do grupo de acesso, onde eu já comecei a ver samba bom. Bom não, ótimo. Tentando voltar ao grupo 1B, que foi os Acadêmicos da Orgia. Belíssima apresentação. Não perdi meu tempo, sinceridade. No domingo, Império da Zona Norte, na época de Jacão, voltando também. Na segunda, vi uma Restinga arrasando. Na terça, eu achei que poderia haver melhor ainda. Mas a minha maior emoção foi as baterias. Teve algumas músicas maravilhosas, me decepcionei com algumas de grandes escolas. Achei sambas muito para baixo, não crescia. E conhecendo muito bem as harmonias que eu já trabalhei, eu ficava preocupado em ver os puxadores tentando levar o samba e o samba não crescia. Essa foi a minha visão do primeiro momento no Carnaval de Porto Alegre. André Machado, Estado-Maior da Restinga, foi lembrado no balanço que fez o Wilson Ney, a apresentação, o desfile da Restinga. Há quem diga que foi mais significativo até do que as 7 escolas do especial. Diz que é a campeã do grupo especial. Teria sido a Restinga. Teria sido a Restinga. Se bem que se a Restinga estivesse no grupo especial, teria um triplo empate. Um triplo empate. Todas elas com 200 pontos. Acho que... 160 no caso. 160. No nosso caso, deveriam ser 200, né, Brito? Claro. Falta quesito no Carnaval de Porto Alegre. Essa já é uma questão. Falta quesito. Só tem 8 quesitos para ser julgados e ainda fica descartando notas de 2 jurados em cada um deles. Aliás, se não tivesse descarte, o resultado do Carnaval tinha sido outro. O Imperadores do Samba teria sido campeão sozinho e a Imperatriz Dona Leopoldina teria sido rebaixada. Mas fica primeiro na Restinga, vamos ver. Acho que a Restinga mostrou que não deveria ter caído, ou seja, caiu porque errou como a Gaviões da Fiel errou em São Paulo esse ano e caiu. Mas foi a melhor apresentação de todas aqui no Carnaval e ficou muito disparelha do grupo onde ela estava participando. O ano que vem a gente tem que saudar a volta da Restinga para o grupo especial como uma possibilidade de se alterar o parâmetro do Carnaval outra vez. Tomara que a Restinga consiga trazer no grupo especial, se fala na possibilidade do pessoal da Beija-Flor voltar à Restinga, aquele parâmetro que deu em 99, que foi perdido, para que as escolas voltem a crescer, porque do jeito que nós estamos, com a qualidade dos desfiles que nós tivemos no grupo especial, o Carnaval de Porto Alegre corre sérios riscos de sobrevivência nos próximos anos. Um detalhe que marca muito, esta situação da Restinga, na sua performance, foi exatamente na ala das baianas, que foi um desfile impecável nesse setor. Quer dizer, é de saudar a volta da Restinga e até ficar pensando, também por que caiu? Seria muito bom continuar. Marcelo Matuziak, o teu balanço, a tua avaliação.
Eu que estive acompanhando, Brito, a apuração das notas, eu acho que o fator, talvez que tenha prejudicado muito, foi na apuração o excesso de notas 10. E estava junto com o André Machado lá, eu me lembro que em um momento eu relatei que as notas 10 não animavam mais o público. No momento em que o locutor anunciava 10 a todo instante, não era mais uma comemoração tão grande, porque todos realmente estavam levando nota 10 e não foi à toa que Imperadores e Bambas ficaram com a nota máxima. Mas eu vejo, eu que estive acompanhando durante o desfile também uma questão que o Álvaro Machado comentou durante a transmissão: os sambas enredos não levantaram a arquibancada. A torcida não fez uma grande festa, à exceção da Estado Maior da Restinga, acho que por competência, fizeram um samba bom, um desfile bom, e o público não vibra só com a música sendo boa, o público vibra quando vê uma comissão de frente bonita, quando vê um carro alegórico bonito, quando vê fantasias bonitas. E a Imperatriz Dona Leopoldina, mas aí há um porém que deve ser levado em conta, que ela estava praticamente competindo em casa. Estava com a escola mais próxima do seu bairro e realmente teve animação no momento. Mas foi só arrancada também, né, Marcelo? Começou também... a passar a escola, baixou porque a escola não correspondia àquela empolgação. A própria vizinhança, a própria torcida da casa... Eu acho que a questão não é nem tanto da vizinhança, Brito. O meu entender, aquela vibração da Imperatriz é que o público é generoso e queria brincar o carnaval. Então entrou a Imperatriz, era a segunda escola recém que estava passando, o Império do Sol recém tinha subido, e a expectativa do público era de ter uma grande noite de carnaval. E a Imperatriz distribuiu bandeiras. Distribuiu bandeiras, é uma escola simpática, o público vibrou e queria vibrar a noite toda. Só que quando começou a ver o que estava passando na avenida, esse ânimo começou a diminuir, e diminuiu no Samba Puro, diminuiu na Praiana, diminuiu no Bamba e no Imperador, e o que a gente pôde ver era um público decepcionado com o que estava passando na avenida. Bom, vejo que a gente, ao natural, discutindo o Carnaval de Porto Alegre como um todo, tem inserido, volta e meia, este confronto já com a Restinga. A Restinga realmente fez no Grupo A um trabalho tão significativo que é indiscutível a sua volta ao especial e já com porte de especial. Agora, o que aconteceu, por exemplo, com o Império do Sol? Matias Flack, realmente faltou para o Império do Sol estofo para ficar no grupo? Olha, a Império do Sol me emocionou bastante a apresentação. Tinha um belo samba, o Wilson Ney assinalou com muita correção, que foi um ano em que a maioria dos sambas deixaram a desejar, pelo menos no grupo especial que eu acompanhei bem. Quando ele diz assim que tinham intérpretes extraordinários, mas não tinham samba na mão, eu falo da Praiana. Nós temos um Medina extraordinário, puxador de samba, num esforço hercúleo, mas trabalhando com um samba muito prejudicado. O próprio para baixo. Para baixo. Porque, na minha opinião, quem leva a escola é o samba. E, infelizmente, quem estava levando o samba era a escola, tentando levar. Eu, por exemplo, gostei muito do desfile, gostei muito nos seus acertos e verifiquei algumas dificuldades no desfile da Imperador do Samba. Se a Imperador do Samba tivesse ganho o carnaval desse ano, estava bem. Como está bem também com os Bambas, eu ainda acho que, com virtudes e defeitos, foram as duas escolas mais fortes, mais íntegras. Mas o Imperadores do Samba tinha que problemas? O samba e o enredo. Um enredo fechado e um samba para baixo. Quer dizer, se o Imperador do Samba, com toda essa qualidade de carnaval que fez, tivesse um bom enredo, tivesse um enredo de massa, de apelo popular, tivesse um bom samba, era uma outra história. Aí nós teríamos realmente um bom desfile de escola de samba. Eu acho que explicar tudo pelos jurados não é a melhor ideia. Por exemplo, se as escolas deixaram a desejar, elas vão ter que se readaptar e vão ter que assumir aquela pista do Porto Seco. A pista ficou grande para as escolas, então isso é um problema que as escolas têm que resolver. Mas o critério de julgamento, ele está errado duas vezes. Primeiro, nota de descarte. Isso é para transformar o julgamento num sortilégio. É para transformar numa loteria. Matias, que foi copiado do Rio de Janeiro tardiamente. Quando o Rio abriu mão disso, o Porto Alegre resolveu adotar. Mas o Rio abriu mão porque viu que abriu mão há muito tempo. Sim, e que não deveria usar mais esse critério. A gente não vai imaginar que tem um jurado que seja escolhido pelas entidades e que vá lá no sentido de derrubar todas, porque ele, por venalidade, ele quer que ganhe uma em prejuízo de todas as demais. Quer dizer, então, são 4 jogadores.
Nós pegamos as melhores pessoas que podem fazer carnaval na cidade. 2 delas, o trabalho não vai valer nada. E já se não bastasse 2 jurados serem descartados, mais da metade dá 10 para todos. Quer dizer, ou seja, também não faz julgamento. Então nós não temos julgamento no Carnaval de Porto Alegre. Se 2 notas são descartadas, exatamente por serem discrepantes, imagina-se porque são notas, por exemplo, a mais baixa que verificou alguma dificuldade que talvez os outros não perceberam. Então essa nota é descartada. E os outros jurados se descartam jogando 10 para todo mundo. Então quem é que julga o carnaval? Bom, nós tivemos um quesito nulo por inteiro, o quesito de harmonia. Como todos os jurados deram 10 para todas as escolas, mesmo o descarte ficou sem sentido, poderiam ter dado 0 para todos, que era o mesmo efeito, o quesito harmonia. Porto Alegre teve 7 quesitos, um quesito foi igual para todos indistintamente, mesmo as notas descartáveis. Eu acho... Por isso o resultado ficou uma loteria, porque basta ter coincidido uma escola com 2 9,5 ou um 9, aquele jogador que votou, aqueles 2 jogadores que votaram assim, eles definiram a classificação do carnaval, porque tão poucos tentaram julgar o carnaval. Não é? Nós vamos para o próximo bloco? Nós já voltamos logo depois dos comerciais. E você tem a oportunidade também de dar uma curtida de como é que rolaram as coisas nos bastidores do Porto Seco. A gente volta logo. Contrariando os especialistas, os imperadores desafiam a máxima de que carnaval não se ganha na véspera. Um ensaio realizado momentos antes da escola entrar na avenida mobilizou a comunidade vermelho e branco. Momentos antes de irem se fardar, o diretor de bateria dá um aquecimento, as últimas instruções. Isso é uma prática normal que eu tenho adotado há muitos anos e graças a Deus tem dado certo. Não quero traga, não quero droga. No Porto Seco, a nova pista foi bem recebida. A estrutura, ainda provisória, não comprometeu a evolução das escolas, nem o trabalho da imprensa. A Rádio Gaúcha mobilizou um grande número de profissionais e, mais uma vez, o domínio do enredo faz a diferença. O nosso carnaval podia estar melhor, ele já foi melhor. Esse ano está melhor do que no ano passado, mas ainda tem que recuperar um nível lá. Na ala responsável pelas imagens, o ritmo da transmissão não desafina. Sem alegorias, o conjunto repete os ensaios. As coisas continuam mais ou menos iguais, eles transportaram o espaço de lá para cá, inclusive o tamanho da passarela. O público pode ver que não tem fios na frente, a transmissão ficou melhor. O que falta nessa pista é a iluminação para a televisão, que ainda não está adequada. Ela está boa, mas ela podia ser melhor. Na avenida, fazendo papel invertido, um anônimo desfila espontaneidade e não arrisca no tempero. Aqui, a cozinha é chave e não vale atravessar. Existe alguma similaridade entre uma bateria de escola de samba e uma cozinha? Existe. As duas têm que fazer uma coisa saborosa. O enredo baseado no mundo infantil da praiana está ancorado em um dos mestres do carnaval gaúcho. Carlos Medina traz para a avenida a esperança de uma comunidade que não mede esforços. A praiana se preparou com muito cuidado. Eu estou apostando que sim. Estou apostando que a praiana é campeã. Até ontem não tínhamos certeza se íamos sair na escola. Então a gente, com garra, a gente conseguiu estar aqui. Vamos estar bonito aqui na avenida, com certeza. Eu sou mais feliz. Personagens da folia. Entre um desfile e outro, aparecem os foliões de ocasião. Aqui, nota 10 para o bloco da limpeza. Mestres da passarela em afinação perfeita. Já achou sarro lá, acho legal. Uma apresentação bonita, né? Na concentração é hora dos últimos retoques. A evolução passa por ajustes, principalmente nos pés.
Ele tá só colocando um pouquinho de papel ali no meu pé. E como eu não uso meia calça, pra não escorregar, é melhor pra garantir, né? É um momento que não adianta dizer, não, tem que ficar calma, mas a gente não consegue. O nervosismo é grande porque a responsabilidade é muito grande. Eu não digo que o meu seja maior, porque seria pretensão minha dizer que o meu nervosismo e a minha ansiedade ou a minha responsabilidade é maior do que de qualquer um outro. Mas digamos que eu fique um pouco mais nervosa pelo fato de vir à frente da escola. Sou o imperador. Que beleza! E vou sacudir toda a cidade, eu sou o quê? Sou o imperador. Tu tem talento, vai mostrar o que sabe. E eu confio em ti. O que eu tô passando aqui agora é por sua causa e está acontecendo agora. Sou o imperador. Um dos destaques do Imperadores do Samba é o puxador Lu Astral. O jovem talento do samba gaúcho embala o carnaval vermelho e branco com inspiração. Essa aqui é minha princesa. Minha princesinha. Tive que arrastar, né? É que ela já sai comigo sempre no pagodezinho. Aí o carnaval jamais ela iria me deixar sozinho. É isso? É isso mesmo. Ele não precisou forçar, não. Eu quis sair mesmo. A Porto Alegre, que vem de paz, o bem que se quer. E a poesia de Luiz Coronel contagiou a todos. A Porto Alegre, que vem de paz, o bem que se quer. Carnaval é alegria, é amor, é carinho, é emoção. E é você, amigo daí de casa, que ficou até agora pra nos ver. Eu vou dizer que nós vemos, incomodamos muito. Onira Pereira é personagem da Folia de Carteirinha, com currículo de vários desfiles. Hoje, ela só observa e não é difícil encontrar suas seguidoras. Sou imperador, vou sacudir toda a cidade, sou imperador, vou sacudir toda a cidade. Eu sou personagem da Folia nesse carnaval, na Bahia, no Rio, estou terminando em Porto Alegre. Não quero drogas pra envenenar. Não. A causa é o futuro. Hoje é a terceira escola que eu venho. Saí no Embaixadores, Estado Maior da Restinga e agora na Imperadores. Qual a diferença aí? O que o Imperadores traz de novo? Não faz nada, uma escola que me acolheu bem em tudo, né? E sou feliz pela pista nova também, né? Quando saímos para o intervalo, e agora, antes de voltarmos aqui para a Churrascaria Garcias, você pôde curtir momentos, alguns até hilários, lá do nosso carnaval. O making off da Avenida, o trabalho de seu Neto e do Tiago Dimmer, perseguindo os bastidores do Porto Seco. Agora é o nosso último bloco de debates. Você terá depois que nós encerrarmos aqui, você terá 2 compactos maravilhosos. Pelo menos tiraram 10, né? Imperadores e Bambas da Orgia. Os desfiles das 2 campeãs no encerramento do personagem da Folia, para você curtir de ponta a ponta em 2 super compactos que vão sair
logo depois que a gente se despedir aqui desta nossa parte. E para que todo mundo tenha a mesma oportunidade, eu vou começar do Renato Dornelles para cá, cada um tendo aí seu minuto e meio, para fazer o seu balanço final do que Porto Alegre deve melhorar para em 2005 recuperar a própria credibilidade, Renato Dornelles. Bom, Cláudio Brito, eu começaria observando que as escolas de samba esse ano saíram com um número de componentes bem menores do que os outros anos. Eu acho que isso foi visível. Eu, sinceramente, não acredito que alguma tenha conseguido botar 1000 componentes. Isso aí é algo que tem que ser trabalhado pelas escolas de samba. Ou seja, aqueles números divulgados, 1.800, 2.200, de modo algum. Tanto que não tinha roleta, né? Não tinha roleta para contar os componentes. E ontem mesmo, já alguns leitores e ouvintes faziam sugestões, e uma das sugestões é essa, que as escolas escolham, principalmente porque o carnaval é cedo ano que vem, início de fevereiro, escolham logo seus enredos, procurem os componentes e outros que deixaram a escola e façam um esquema de carnê para ser pago durante o ano, façam alguma coisa, mas para que as escolas voltem a ter um número expressivo de componentes e possam com isso realizar melhores desfiles. Tiro de positivo algumas coisas nos desfiles desse ano, uma delas a ala de crianças da Praiana, a ala Guerreiros do Ritmo, que deram um show de coreografia, melhor que muita ala adulta, e a melhor ala de criança. Luiz Armando Vaz, nesse seu momento cartola aí, com esses óculos escuros, hein? Momento cartola. Não tem como o público ver o teu olhar também? Essa é uma curiosidade. Um pouco cansado, né? Depois de tantas noites acordado. E aí, Vasco? Assim, para mim, algumas coisas muito importantes, e eu quero aqui trabalhar na linha do Renato, porque foi uma discussão extremamente saudável com o Álvaro Machado, que a gente discutia essa importância da bateria e alguns movimentos que ela pode fazer. Desde que não seja repetitivo, acho que a bateria ela já tem essa responsabilidade agora, de inovar, porque o carnaval é próprio, ele é dono disso, é o elemento fundamental, é o momento para esse tipo de coisa. Quer dizer, a bateria, né, oferecer alguma coisa a mais. E por que eu estou convencido disso? Primeiro, porque eu vi os ensaios de algumas baterias, principalmente na Muamba de Bambas da Orgia, e foi um sucesso. O único momento em que a Avenida realmente interagiu, né, com o Carnaval de Porto Alegre foi quando a bateria de Bambas da Orgia faz aquele movimento. Quer dizer, isso para mim significa que existe então esse espaço. Esse espaço está sacramentado, as baterias têm que vir muito melhor vestidas. Porque só uma bateria veio muito bem vestida, com uma fantasia fantástica, porque as outras baterias... Qual foi ela? Praiana, bateria da Praiana muito bem vestida. As outras baterias vieram com uma certa simplicidade e aí eu fico até um pouco angustiado, porque eu já vi a fantasia da bateria de Imperadores, de Bamba, simplesmente surpreendente. Baterias maravilhosas, fantasias maravilhosas. E desse ano a gente deixa por conta um pouco dessa pobreza que foi o nosso carnaval, as baterias, né, com exceção da Praiana, com uma fantasia que deixou a desejar. Outras coisas que eu acho que deve ser, no mínimo, pensado, não sei se para o ano que vem isso sofra já alguma mudança, mas a comissão de frente, se existe essa importância dada à comissão de frente, tem que virar quesito, entende? Agora, para virar quesito, isso significa uma responsabilidade a mais quem cuida disso, porque as comissões de frente são muito repetitivas. Normalmente compostas só por homens e com algumas movimentações que não fogem, né, de um certo padrão. Entende? Além de a gente ter que ter muita preocupação com a fantasia dessas comissões de frente, que precisam ser revistas. Eu acho que a comissão de frente, como... Mais uma vez a Praiana foi a melhor vestida. Foi a melhor, mais uma vez a Praiana foi a melhor vestida. Então eu acho que está na hora de rever essas coisas, porque é uma coisa que está todo mundo discutindo. Quem gosta de carnaval e quem vê carnaval. E um último detalhezinho, os pandeiros. Não precisa ter tanto pandeiro assim. Acabaram fazendo com o pandeiro alguma coisa que não deveriam ter feito nunca com um instrumento, para mim, tão nobre dentro de uma bateria. Não é para tirar para cima, não é para rolar. É para fazer samba, é para fazer carnaval. Marcelo Matuziak, comissão de frente deve virar quesito? Deve, com certeza, Brito, porque em Você Florianópolis... Você é impressionado com as de Florianópolis? Florianópolis é quesito. E nisso a gente vê que o exemplo da Copa Lorde, que fez estruturas metálicas e os componentes montavam no próprio enredo, que era Ponte Hercílio Luz, e componentes femininos, eles se faziam juntavam... a água
passar por baixo da ponte. Então era um efeito visual na avenida muito bonito. A própria ponte era o... A ponte Hercílio Luz. Sobre o Carnaval de Porto Alegre, independente de corações bambistas, imperadores, eu acho que deve ser mudado o julgamento, a avaliação. A gente observou na avenida pobreza nas fantasias do Bambas da Orgia, especialmente a ala das baianas, que veio com TNT, tecido não tecido, e deveria ter sido penalizada por isso. Do outro lado, Imperadores do Samba tinha carros alegóricos que tinham estruturas de ferro aparecendo durante o desfile. Então, se é para ser empate em Porto Alegre, Bambas e Imperadores, que fosse empate, mas com os dois perdendo os pontos nos seus devidos quesitos. E eu defendo isso porque serve de estímulo para aquelas pessoas que trabalham com o carnaval. Um presidente de uma escola, um diretor, um carnavalesco, se empenha tanto para fazer um diferencial num carro alegórico e ele tem a mesma pontuação do que o outro que teve problema. No mesmo sentido da fantasia. Além disso, também sou um grande defensor do enxugamento do número de entidades aqui em Porto Alegre. Nós temos 27 escolas, 4 noites de carnaval, grupo A, grupo B, grupo de acesso, tribos, carnaval, grupo especial. Os dirigentes deveriam pensar se, de repente, se unindo um com o outro, não poderiam fazer uma entidade mais forte, com um carnaval mais bonito, um carnaval melhor, unindo recursos, unindo criatividade, unindo profissionais. Talvez esse enxugamento, como será feito, deveria ser pensado. Isso é uma ideia que está recém sendo pensada aí pela Associação das Entidades Carnavalescas, mas eu defendo que tenha-se menos entidades aqui em Porto Alegre. No julgamento dos jurados, eles que deram tanto 10, estão tirando 0, hein? O grande ponto negativo desse carnaval, para mim, é o júri do Carnaval de Porto Alegre. Porque o carnaval não foi bom, mas o julgamento foi muito pior do que o carnaval. Ou seja, a qualidade das escolas deixou muito a desejar. Agora, a avaliação dada pelo jurado sumiu. E se algum jurado quis fazer uma avaliação justa, a nota dele foi descartada. Então, além de harmonia, por exemplo, que a gente citou, que todo mundo deu 10, pega alegorias e adereços, só 2 escolas não tiraram nota 10. Só o Império do Sol e a Praiana não tiraram 10, as outras tiveram nota 10. E é uma injustiça com a Praiana. E é uma injustiça com as que tiraram 10, porque não mereciam. Certo. Né? Até dizer assim, a Praiana foi injustiçada do carnaval, não sei, acho que não. Talvez 157 pontos para a Praiana fossem adequados. A injustiça está no Bambas tirar 160, no Imperador tirar 160, o IAPI de 157,5, Imperatriz, Samba Puro e 157, essa é a injustiça. As notas que estão acima da Praiana que são injustas. A minha ideia não é apenas vamos alterar os critérios. Acho que precisa ser alterados os critérios. Mas precisa ser alteradas as pessoas também que compõem o júri. Apesar de ter pessoas nobres dentro do júri, gente envolvida com carnaval, que a gente conhece, eu acho que a ideia de São Paulo de não permitir a presença de pessoas diretamente relacionadas com as escolas de samba é o que precisa ser pensado e adaptado na maneira como pode ser adequado para a gente. Não sei se é copiar, mas adequar para a nossa realidade. Matias Flack, 160 pontos as 2 campeãs. A escola que caiu ficou a apenas 4 pontos disto. E o resto no miolo, tudo embolado. Esse foi o Carnaval de Porto Alegre. Claro que não pode estar certo. Eu tenho a impressão que os comentários já foram feitos e de forma minudente em relação aos descritérios de julgamento do Carnaval de Porto Alegre. Mas eu tenho uma preocupação até mais ampla ainda. Eu acho que está faltando no Carnaval de Porto Alegre uma melhor manifestação, mais clara manifestação do mundo do samba. Eu acho que está caindo o samba. Está caindo o samba. Se fala em enxugamento. Bom, eu acho o seguinte, já está tão enxugado que nós temos só um desfile. Está tão enxugado que desapareceu o carnaval nos bairros, desapareceu o carnaval nos diversos lugares, desapareceu as quadras, as coletividades todas que se movimentavam no pré-carnaval, durante o carnaval. Quer dizer, eu tenho a impressão que o que é um motivo de especial preocupação é que está caindo o mundo do samba. O Renatinho falou muito bem, olha, a maioria das escolas, talvez todas, nenhuma tinha 1000 componentes. Pois, há 20 anos passados, o Jacques Machado não foi reconhecido uma vitória do Império da Zona Norte, porque ao invés de 900 componentes, que era o mínimo, tinha apenas 870, 880, porque era uma escola pequenininha na época, recém indo para o grupo especial. Bambas da Orgia vinha com 4.000 pessoas, 4.500,
Imperadores nunca menos do que 3.000 componentes. Me lembrou há pouco o Álvaro Machado, aquela festa de Catuá, a beleza de títulos acadêmicos da orgia. 1978. Olha, tinha 3.500 pessoas, 4.000 pessoas fazendo um carnaval maravilhoso em termos de participação, de empolgação. Então nós temos que repensar o que está errado. Será que os nossos jovens hoje, com tantas tantos lixos culturais que estão se acentuando nessa música miúda sei lá, essas coisas chamadas de swing, axé music, não sei o que, muito rap e essas coisas todas. Eu não sei se está se perdendo uma noção de raiz cultural. E que os jovens que tradicionalmente tiveram seus ancestrais voltados ao mundo do samba, ao carnaval, que estão aprendendo outras coisas muito fúteis. Eu acho que até é razoável. Eu não teria a pretensão de querer dizer que o que cada um vai gostar de dançar, de cantar ou de fazer. Mas eu tenho a impressão que de ter um reforço cultural no sentido de valorização de uma coisa que é importante, que me determinou um encontro no ano de 1973 que eu nunca mais consegui abandonar, esse contato com o mundo carnavalesco, com o mundo do samba. Essa é a preocupação, a ideia que eu deixo aqui. O que está caindo, o que está sossobrando, o que está desaparecendo é o mundo do samba. E aí não tem jeito. Álvaro Machado. Brito, eu acho que é importante dizer assim, que todo esse comentário que a gente fez durante toda a transmissão do Carnaval de Porto Alegre, criticando, reclamando, exigindo uma qualidade maior, é em função do amor que a gente tem pelo Carnaval e por saber que todas aquelas 7 escolas que passaram na terça-feira poderiam muito mais e que nós já vimos muito mais. Nós já vimos desfiles do Império do Sol muito melhores, do Samba Puro, Praiana, Imperatriz, Restinga, Bambas, Imperadores, IAPI, todas elas desfilaram já muito melhor do que passaram ali. E por isso a nossa crítica e por isso essa cobrança, porque me parece que os jurados esqueceram que eles tinham na mão a possibilidade de dizer a essas escolas, sobretudo a Bambas, Imperadores, que representam uma paixão na vida das pessoas, dizer: vocês são grandes demais, vocês são a tradição do Carnaval de Porto Alegre, vocês não podem fazer isso que vocês estão fazendo com esse público que está aqui para ver vocês. E com a paixão das pessoas que são bambistas, que são imperadores. Vocês podem muito mais do que isso. E ao invés de cobrarem isso, de exigirem isso, os jurados disseram para o Bambas e para o Imperadores: continuem assim, porque vocês estão perfeitos. Wilson Ney, na tua área específica, 7 escolas de samba, 3 foram buscar samba na mesma fonte, no mesmo compositor. Tu não estás fazendo samba para as escolas. Tu também tem a tua parte aí de responsabilidade nisso. Agora, o que está acontecendo? Faltou compositor? Eu acho que está faltando linha melódica para os compositores. Eu estava fazendo até comentei na Rádio Gaúcha, que só um compositor fez 6 samba enredo. Que foi o Tabajara Ortiz, fez 6 samba para diversos grupos. E o Edson fez 3 no grupo principal. Desses, ele sempre fez para Samba Puro, fez para Praiana, né, e a Imperatriz. São 3 escolas do grupo principal. Não sambas belíssimos, fortes, mas eram sambas que tinham condições. Então me preocupa no momento em que as escolas vão fazer o seu festival e entre 10 sambas a dificuldade de escolher um samba enredo. Onde eu digo que o primeiro momento onde veio tem um enredo e o primeiro momento é o samba que traz a escola, né? A gente está vendo ao contrário, a escola que está tentando. Eu vi isso na avenida, os puxadores tendo dificuldade de levar o samba. Embora a crise que estamos, eu acho que a crise não pode estar dificultando a linha melódica do compositor. E nós estamos num momento sofrível, num momento pobre dos nossos sambas. Infelizmente. Bom, aí está. Mas que tiram 10, né? Ah, não. Tá louco, tá doido. Só da Praiana não tirou 10. Tem alguns sambas maravilhosos. Mas outros que... Bom, resumo final assim, a Restinga foi a grande notícia do Carnaval de Porto Alegre. É isto? Seria a campeã das campeãs.
Não vou abrir uma polêmica, mas eu acho que a grande notícia do Carnaval de Porto Alegre é que o Porto Seco é a nova realidade do Carnaval de Porto Alegre. A nova esperança, né? Porque é uma realidade. Falta muita coisa ainda, a gente não pode parar, mas lá vai ser o Carnaval para sempre. Brito, é uma esperança. É uma esperança. Não, é uma esperança, mas lá vai ser o Carnaval. Pode não ser. Vai, os barracões vão estar lá o ano que vem. Os barracões vão estar, as arquibancadas... Não, né? Daqui a não sei quantos anos, mas os barracões vão estar lá. Mas as arquibancadas de agora serão desmontadas e montadas. Desmontadas e montadas por mais alguns carnavais. É uma expectativa. Espera-se também que lá se colocam banheiros, né? Que a gente tenha banheiros um dia, né? Como não tínhamos aqui, também continuamos sem ter lá. Né? Mas aqui tinha mais. Provisório. Aqui tinha mais. Mas tudo bem. Nós vamos com isto encaminhando o encerramento da nossa participação nesse personagem da folia, porque na sequência você fica com os compactos de Bambas e Imperadores. Muito obrigado a você que está nos acompanhando ao longo de todo o período, aos companheiros que aqui estiveram e que também nos diversos veículos da RBS trouxeram sua contribuição, sua opinião. E não esqueça, agora tem os compactos de Bambas e Imperadores e no próximo sábado ainda tem os melhores momentos de personagens da folia. Tchau, gente!